Bem-vindos ao canal da Escola de Diplomacia Periférica. Assunto hoje é quente. Olha só. Olha primeiro pro título. Como organizar as suas informações de geografia. Esse conteúdo vale 100 pontos, gente. 100 pontos hoje numa prova do concurso de admissão de diplomata é a resposta que você precisa, ou melhor, é a quantidade de pontos que você precisa adquirir com as suas respostas e saber com eles se você está aprovado ou não. É só você pegar o resultado dos últimos anos do concurso e ver o que faz a diferença de ter 100 pontos na vida de um candidato ou de uma candidata. E esses 100 pontos pode ser adquirido de maneiras muito distintas, né? Agora, eu não estou dizendo que são 100 pontos. Eu estou dizendo que 100 pontos fazem a diferença. Parece óbvio, e aí a gente vai tomando esses 100 pontos como se fosse uma coisa garantida. Bem, não é. Não é no sentido de... Parece... Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou até fazer esse parênteses aqui. Às vezes a gente tem conteúdos dentro do concurso que a gente considera como carta na manga, né? A gente... deixa eu até fechar minha manga aqui, aproveitar que tá um pouco frio aqui onde eu tô. Carta na manga. A gente tem for granted, como a gente diz em inglês. É como se a gente, por ter estudado bastante aquele conteúdo, por ter uma certa familiaridade, a gente se acha. E eu só não vou dizer um palavrão aqui do que significa se achar, porque isso pode te prejudicar na nota. Vamos combinar uma coisa? Independente da sua área de formação, aqui entre nós, vamos combinar de ser concurseiro e de fazer ponto nessa prova? O que você acha? Não, porque eu fiz direito. Moço, moça, se você soubesse o que é uma prova de direito do concurso de admissão à carreira de diplomata. Não, porque eu fiz, para aproveitar aqui o título, geografia, eu sou geógrafo. Moço, moça, vamos combinar isso? Sandália da humildade? Vamos lá? Beleza. Então, como que a gente vai organizar o conteúdo de geografia? Bem, vale a dica número 1 para o que a gente deu no conteúdo de história. Você viu o conteúdo de história? Como organizar as informações do conteúdo de história do Brasil? Vale a pena, é o vídeo anterior, vídeo 24. Esse é o 25. A dica qual foi? Basicamente, isso aqui... para vocês não dizerem que eu estou em homenagem ao Lula livre, que hoje é um dia muito especial, afinal de contas, o presidente da República, goste a gente ou não, né? Ele estava preso em função de uma leitura bastante controversa da nossa Constituição. Então, em homenagem a ele, 2 cadernos vermelhos aqui, afinal de contas, venceu o Estado Democrático de Direito. Mas, para quem não gosta do vermelho, porque tem gente que não gosta, a gente traz cadernos azuis. Queridos, o importante aqui é caderno, gente, é caderno. Por que é caderno? Porque é a forma de você fazer gestão do conteúdo, entende? Ou você sistematiza as informações que você está estudando. Aliás, me conta uma coisa, que livro que você tem lido, hein? Que livro que você está lendo agora? É para o CACD? Então, se você está lendo um livro para o CACD, você tem um caderno do lado. Regra número 1, vou repetir. Se você está estudando para o CACD, está lendo um livro, um título, um PDF, qualquer coisa que valha, você tem um caderno do lado. A disciplina que você quiser, mas você precisa ter essas anotações. Porque você vai usar esses conteúdos que você está adquirindo na revisão. É muito difícil fazer revisão sem ter um caderno organizado. Então esse é o primeiro passo da gestão da informação em geografia, beleza? Conteúdo de geografia. Vamos lá, partindo da premissa que a gente vai precisar fazer a gestão da informação, que informações importam para a banca examinadora? Essa é a segunda pergunta. Então eu tenho o caderno para fazer a gestão da informação e eu tenho a segunda questão, são 3. Eu tenho a segunda questão. Que informações interessam para a banca examinadora?
Comentei isso no vídeo anterior, que é muito comum a gente navegar em diversos livros e literaturas que nos agradam. Mas a pergunta que a gente precisa fazer, se quisermos somar pontos, é se essas questões e se essas informações vão pontuar segundo a banca examinadora com quem a gente vai dialogar. Então a gente vai também precisar fazer, na hora que a gente estiver estudando para o CACD, anotar as informações relevantes para a banca examinadora. Aliás, eu estava vendo uma informação de geografia aqui que às vezes me passa batido, né? Era uma questão sobre indústria 4.0 e a prova era de geografia. Eu já tinha comentado num vídeo sobre forma que quando você vai responder uma prova de geografia, você deve necessariamente colocar o dedo no mapa. Ou seja, quando você for responder uma questão de geografia, você tem que dizer onde é aquilo que você está dizendo. Cidade, região, enfim, continente. Você precisa dizer onde você está a que local, a que lugar ou a que espaço geográfico você está se referindo. Isso é fundamental dentro de um contexto da ciência geográfica e, portanto, da prova de geografia. E aí estava eu aqui estudando lá a Indústria 4.0. Aí eu, vou escolher um lugar fundamental. Escolhi o Vale do Silício, porque aí eu consigo desenvolver uma resposta de acordo. E aí, respondendo a questão, olha gente, Vale do Silício, não é porque tem silício lá não, é porque tem software, entende? Vale do Silício não tem silício, tem software. Por isso é uma questão de indústria 4.0 em prova de geografia. Entende? Então você tem caderno, você tem diálogo com a banca examinadora e você tem informação conceitual. O que é informação conceitual, César? Bem, você vai passar as informações que você tem com os conceitos da ciência geográfica. Passar as informações que você tem no caderno com os conceitos da ciência geográfica. E aí você só vai ter esse jogo de cintura com a prova de geografia à medida que você for construindo o caderno já na pegada dos conceitos de geografia. Lugar, espaço, paisagens, espaço geográfico, né? Enfim, você vai precisar usar essas categorias, beleza? E aí não tem muito por onde correr. À medida que você vai encontrando textos de geografia, você vai se familiarizando com essa sintaxe. Então, é bem interessante você já definindo seus PDFs por aí, por esse campo da geografia. Já tinha comentado uma vez, vou aproveitar para fazer o jabá da escola. Se você precisar de PDFs, orientações, como é que você vai caminhar no seu conteúdo de geografia, anota aí, 6198-353-1869. Porque você vai precisar ler corretamente. Você não pode ter um caderno, sei lá, com a cara de um atlas, né? Você vai precisar fazer esse diálogo com a banca de geografia. Eu separei aqui, a título de curiosidade, quem são os membros da prova de geografia desse ano, 2019, e aí você poderia já ir apostando nesses membros para a prova de geografia de 2020, tá bom? É o Adriano Botelho, o Fernando Luiz Araújo Sobrinho e o Juscelino Eudâmidas Bezerra, tá bom? Bem, de conteúdo de geografia, você vai precisar mergulhar na forma como o edital está propondo que você estude isso. Se você pegar o edital com calma e olhar o conteúdo de geografia, você vê que a geografia possui segmentos. Exatamente. Então você vai encontrar geografia política, você vai encontrar geografia urbana, você vai encontrar geografia econômica. E aí, pulo do gato aqui, viu, gente? Cada um desses campos da geografia, eles têm conceitos próprios. Eles possuem categorias de pensamentos próprias porque geram, ou melhor, porque refletem uma escola de pensamento da geografia, tá? Então, por exemplo, vamos supor que a gente está lá na nossa questão de responder a questão da indústria 4.0 e o candidato escolhe falar da produção de software, de internet das coisas, da importância de uma região como o Vale do Silício. Bem, pela pegada da questão, a gente está falando de uma questão de geografia econômica. E aí a gente vai ter que usar conceitos próprios, não apenas da geografia. Aí a informação conceitual que a gente está se referindo é uma informação conceitual da geografia econômica. Tudo bem?
E aí você também vai se apropriar desses conceitos para avançar na questão. O que a gente está te sugerindo em última instância é esse tripé, gente. Ó, caderno, diálogo com a banca e informação conceitual. Porque aqui está o conteúdo. César, mas eu preciso ler, eu preciso ter acesso a esses PDFs, eu preciso conhecer esse diálogo, eu preciso, César, me mostrar para a banca examinadora que eu estou um pouco além dos candidatos medianos, não é isso? Sim, basicamente é isso, é isso. Porque se os candidatos medianos e até os bons candidatos tirarem, sei lá, uma nota X, você concorda que você vai ser aprovado se você tirar X mais 1 ou X mais 2? Então você vai precisar fazer o mais 1 e mais 2. E esse mais 1 e mais 2 é um trabalho extra. Se você, por exemplo, faz aula nos cursinhos, aula de geografia, eu recomendo super que faça. Tem professores excelentes no mercado, sou fã de pelo menos 2, 3, até alguns a mais, que eu gosto muito, porque realmente é um trabalho interessante. E a matéria de geografia, há quem diga que ela tá difusa, né? Então você realmente precisa de uma orientação específica. Agora, importante, gente, esse ponto a mais aqui, ó, é PDF específico. Sim, PDF específico. E aí, como pesquisador, bonitão, como vocês estão vendo, assim, eu acho que eu posso ajudar você, de verdade. Porque o que é o PDF específico? O PDF específico é aquele texto que está sendo recentemente produzido e que tem um diálogo com os interesses nacionais do momento. A gente está dentro de um contexto de uma política externa específica, alguns intelectuais estão produzindo nesse contexto e esses PDFs podem ser o gancho para você responder à questão discursiva. Ah, César, entendi. Então, se eu for para a prova discursiva de segunda fase e eu tiver lido um PDF que atenda assim lindamente aquela questão, eu já vou ter, sei lá, sintaxe, diálogo com a banca, informação conceitual. Sim. Agora, isso não exclui o trabalho de base que você fez, né? Você fez um trabalho de base, ó. Trabalho de base, caderno, primeira fase, isso aqui é importante, segunda fase, prova discursiva. E não são poucos cadernos que tem aqui não, gente. Ó, pra vocês terem uma ideia, são vários. Por que isso? Porque é a forma que você tem para sistematizar o conteúdo. Então, caderno, diálogo com a banca e informação conceitual. Caderno, diálogo com a banca e informação conceitual. César, cereja do bolo. Cereja do bolo são os PDFs específicos, tá bom? 61 98 353 1869. Esse foi o vídeo Como Organizar Informações em Geografia. Grande abraço e até a próxima semana.